Salve, corredores e corredoras! Esse é mais um Pace Prosa, o seu podcast, videocast, tudo cast do mundo da corrida em Araruama e todo o universo. Já joguei para o universo. Esse que vos fala é Fábio Pereira, corredor de Araruama. Eu vou chamar o meu amigo Anthony. Fala, Anthony. Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos aí no nosso podcast, que é aquele papo gostoso de tenta barra boteco barra qualquer coisa que tem uma resenha bacana pra galera. E ó, galera, tô gostando de ver a participação de vocês aí nos comentários, entendeu? Comentário, like, compartilhamento. E vale ressaltar que o like e o compartilhamento baixa a pace, entendeu? E aumenta aí a quilometragem, entendeu? A gente já tá dando um up aí, um plus aí. Além de melhorar o pace, já aumenta. Rapidinho você vai chegar na maratona em fácil, entendeu? É só dar o like que já sai de 5 km para 42 km rápido, entendeu? É só dar o like. E é isso aí, galera. Hoje o papo tá bacana, tá um papo cabeça, bem interessante, entendeu? E quem vai começar aí a dar o pontapé inicial é nosso amigo Alexandre Cândido, não é não, Alexandre? Isso aí, pessoal. Maior prazer estar aqui com vocês. Episódio 7. Como correr uma prova de trial, né? Trial run, né? Que chamam, né? Trail run. O inglês tá ruim, né, cara? Desculpa, né, cara? O inglês tá mal, cara. É isso. É trail. Na realidade, eu nunca corri uma prova, né, de trail, né? E aí eu pergunto para vocês, como que eu faço para correr, né? Fábio e Anthony. Anthony, começa aí, Anthony. Então, cara, a minha experiência com corrida trail, né? Porque não chegou a ser aquele trail top, né? O meu início ali, cara, foi começando a ver como é que é a altimetria ali do local, ver o que eu preciso levar, a distância, principalmente a distância, porque a gente precisa estar levando, de repente, uma hidratação autônoma, às vezes um repositor energético. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de itens aí, que são, assim, em algumas provas, são itens obrigatórios, entendeu? Além de você precisar apresentar exame médico. Então, assim, e eu corri poucas provas ainda para poder falar que eu sou um corredor de trail, entendeu? Mas fiz algumas provas aí, inclusive fiz uma, que, pô, foram 15 km só subindo. Eu pensei, eu me achei até um carneiro que só subia. Falei, caraca, não acaba mais. Então, assim, mas eu tenho um camarada aí que tá aí presente aí, que correu muito mais do que eu já sabe falar sobre esse assunto bacana, né, não, Fábio? Cara, vou falar para vocês uma coisa. Acho que correr trail eu gosto muito. Estou afastado do trail. Acho que pós-pandemia, acho que eu tenho que fazer o trajeto de volta. E acho que a dúvida de vocês para poder fazer ou não fazer trail, como fazer, a primeira coisa é o seguinte: a gente que é acostumado a fazer corrida de rua, a gente está acostumado num pace muito mais rápido, numa intensidade de corrida muito mais rápida, porque é sempre aquela meta de tentar baixar pace para chegar mais rápido na linha de chegada. O trail é diferente. O trail ele não tem a mesma dinâmica da corrida de rua, seja por terreno, ou seja, principalmente por ritmo, porque você vai andar, você vai caminhar, porque tem trajeto que não tem como correr, não dá. O trajeto, a trilha não lhe permite correr, porque você tem que escalar, você tem que botar o pé na lama, você tem que se equilibrar, tem todo um preparo, então, antes, que é até diferente da corrida de rua, seja o nosso musculamento, né? Porque a gente chama musculamento, nosso musculamento é completamente diferente. O estímulo para você correr corrida de trilha é completamente diferente de corrida de rua. Você não tem muito. Você faz um treino de tiro por uma questão, né, cardíaca, mas não para diminuição de pace. Né? Você concentra mais um trabalho de força em relação à sua perna. Fala aí, Alexandre. Então vamos lá, Fábio. Vamos tentar dividir o que a gente falou até agora. A primeira coisa é preparação física, né? Correr no asfalto, geralmente a gente está correndo
no reto, né? Altimetria bem suave. Quando a gente fala em trail run, a gente tem um problema da subida e principalmente da descida, né? Porque o corredor, que muitas das vezes não tem conhecimento, ele acaba achando que a descida é mais fácil, mas acaba castigando mais o corpo não preparado do que a própria subida, né? Você vai forçar o calcanhar, bacia, panturrilha e etc. Então, primeiro é a preparação, né? Aí ajuda. Como se preparar para uma prova de montanha? Vamos lá, gente. Cara, assim, primeira coisa, antes do. Eu vou passar a palavra para você, Anthony, mas assim, a transição é interessante. Você começa a fazer exercício que você não está acostumado a fazer. Fortalecimento de tornozelo. Você tem que fazer fortalecimento de tornozelo. Sabe aquela, né, aquela borracha meio molenga que tu fica se equilibrando, etc. Assim, você tem que fazer bastante, muito, né? Porque você vai judiar bastante do seu tornozelo. Outra coisa que é importantíssima, mais importante do que correr no trail, você tem que saber cair. É engraçado isso. Você tem que saber cair, exatamente para você não virar o pé. Então, se você sente que o pé vai virar, caia, mas de uma forma, obviamente, que você não cai do precipício, mas que você possa cair, não virar o tornozelo para você continuar. Mas, assim, isso é só um dos pequenos estímulos que você vai se colocando, né? Que você sai da corrida de rua e vai para o trail, né? Você faz a mudança. Mas, logo de pronto, eu te digo, quem faz não quer sair, ou se sai, quer voltar. Isso é básico. Fala, Antônio. Então, eu andei praticando um pouco de trilha, um pouco de trail, né, propriamente dito, com o Mago Souto, né, que é o Sérgio Souto aí, que é o camarada que é ultra e o cara entende pra caramba de trilha, né. Inclusive, a gente pode um dia, quem sabe, convidar ele para falar sobre esse papo aí que é bastante interessante. E em um desses treinos que eu fiz com ele, ele virou para mim, cara, no trail, você tem que saber andar. Eu falei, porra, assim, como é que saber andar? Falei, não, até para andar você tem que saber andar, porque você não pode simplesmente sair forçando. E, pô, eu me toquei depois disso, porque eu fiz uma prova trail que eram 15 km. Só que, pô, foram 8 km só subindo. O restante, aí sim, o restante que era descida, mas, pô, foram 8 km só subindo. E eu me toquei que eu subi esses 8 km praticamente fazendo agachamento. Eu falei, caraca, eu tô fazendo agachamento aqui igual na academia, tô fazendo treino de perna aqui. Não, cara, você não pode aquelas passadas largas querendo chegar logo, que você vai se arrebentar, entendeu? O ideal é que você fazer passadas curtas, mais constantes, e para você conseguir galgar e ganhando distância e chegar no seu ponto que você consiga chegar pelo menos num platô para poder dar uma respirada. Mas tem provas aí que você não consegue achar platô nenhum, né, cara? Então, tipo assim, você acaba se forçando pra caramba. E coluna lombar vai embora, na boa. A lombar vai embora. E, cara, vamos dizer assim, a gente aqui, nós três estamos muito acostumados a correr corrida de rua, né? Superfícies mais planas, locais mais tranquilos, né? Algumas subidas, algumas ladeiras, coisa simples, né? E como o amigo Sérgio Souto fala, eu olho para aquela subida ali, eu vejo uma reta. A galera que faz trail não vê morro, não vê subida, vê reta, né? Porque os caras já estão acostumados a ficar cavando, entrando com tudo dentro da subida, né? E eu vou te falar, depois que eu comecei a treinar trail, né, fazer essas trilhas e tal, correndo no meio do mato aí que nem um maluco, cara, é um mundo que, para quem não praticou ainda, quem nunca fez, vale a pena a experiência, porque são proporções totalmente diferentes. É o mesmo esporte, mas é uma sensação totalmente diferente, cara. É um mundo diferente. Na corrida de rua, eu digo que você corre para você se testar mesmo. Que você vai ali, eu que não quero dar o meu melhor, melhorar meu pace, meu RP. Já no treino, não, você vai pela, eu quero conseguir terminar. Porque você vai, meu irmão, você, além de você estar curtindo a paisagem bacana, é uma parada mais técnica, entendeu? Você não está correndo por velocidade, você está correndo por questões técnicas. Você está indo, mas assim, vendo o que você está fazendo, você não está só correndo por correr, entendeu? Mas eu vou parar por aqui, depois eu falo um pouquinho mais, senão ninguém mais fala, valeu? Bora pra frente aí, galera.
Então, queria falar uma coisa aqui. O Fábio falou em aprender a cair, né? Aprender a torcer o pé. Uma coisa que me ajudou muito na corrida foi treinar na grama, né? Porque na grama o piso é imperfeito e você acaba acostumando o seu calcanhar com as possíveis torções, né? Então isso me ajudou. No começo foi meio estranho, eu sempre aconselho aos amigos que vão correr, cara, treina na grama. Parece besteira, parece que você está pisando numa superfície fofa, mas você está fazendo um treinamento que para mim é fundamental para a corrida. E aí eu queria perguntar assim para o Anthony e para o Fábio, assim, cara, e se eu for pensar em treinar para fazer uma prova de trail? Como que eu treino, cara? O que eu faço? Vale a pena treinar em escada? Como que eu treino na academia? Fábio, fala pra gente aí. Cara, Alexandre, acho que o primeiro passo é o seguinte: você falou de fazer treinos na grama. Quer treinar trail? Você tem que mudar todas as superfícies que você vai correr. Você vai correr no asfalto, você vai correr na grama, você vai correr na areia, você vai correr na terra, você vai correr beira de água, você vai correr em terra muito seca, em terra muito molhada, é tudo. Você tem que experimentar absolutamente tudo. Os estímulos são importantes para você se dar bem. Quer correr uma corrida boa de trail? Quer começar? Eu te indico logo. Corrida boa para você curtir, uma boa corrida trail, né, num visual fantástico. WTR. Cara, na boa, a WTR em Arraial do Cabo é fantástico. Fantástico. Foi minha primeira corrida trail que eu fiz, né? Que eu fiz a WTR foi 2018, 2017, Fábio. Foi 2018, foi preparatório para a maratona. E eu fiz a minha primeira corrida trail. Eu fiz 21, né? Fiz 21K, né? Solo. E o visual de Arraial dispensa comentários, né? O pessoal fala, é o Caribe brasileiro. Não, o Caribe é o Arraial, né? Caribenho, vamos dizer assim, porque Arraial é ao concurso, né? Mas, cara, é muito bom, porque não são trilhas tão difíceis, tem algum nível de dificuldade, mas não é tão difícil, e aí você toma gosto, né? Dali para frente, eu fui me inscrevendo em várias outras provas trails, e a própria WTR, né? Eu fiz o Le Canton, né? Camelback, fiz, e assim, a prova trail que eu mais tive dificuldade, e que o nível de preparo foi lá em cima, foi a Tutã, que eu fiz lá na Serra da Mantiqueira, que foram 42 quilômetros, bicho, foram 7 horas e meia correndo. Correndo não, eu caminhei também. 7 horas correndo precisa de um condicionamento e preparação física muito... Eu estava no auge do meu condicionamento para poder fazer. No auge então, lá assim, atrás eu estava. A trail, cara, você pode reparar que é uma galera muito mais seleta, né? A quantidade de atletas que fazem trail são menores, mas agora vem a questão, o Fábio e Alexandre. Você mencionou a WTR, tem a Xterra também, a Xterra Rank aqui que na região, que são provas boas e são de dificuldade bem elevada, né? Vamos dizer assim, de médio para cima, né? E, cara, esse público, ele é seleto por ser muito técnico ou ele é seleto por conta do poder aquisitivo que precisa ter para comprar a inscrição dessa corrida? O que vocês acham? Eu, por exemplo, acho que o pessoal é mais fiel, né? O pessoal curte mais a prova, né? O pessoal de WTR é um pessoal que gosta de todas as provas, né? E aí acaba sendo um frequentador mais nato. Tanto que essas inscrições, elas têm um curto período de inscrição, acaba muito rápido, né? As inscrições encerram, o cara lota a prova e o pessoal acaba participando, como eu falei, com mais frequência. E fora as que você falou, a gente tem a La Mission, o UTMB, que vai acontecer em Paraty, né, que são provas aí que são da mesma categoria. A UAI. A UAI, então, é uma das mais emblemáticas. Tem a Indomit também, que é outra que também é surreal.
né? Então, Tem uma que é Caminho da Rosa, Caminho do Vento, alguma coisa assim, que são quase 250 quilômetros, se eu não me engano. Ai, cara, agora me pegou. Tem uma, depois a gente pode até... Mas é Caminho da Rosa, alguma coisa assim. Eu sei que é uma prova bem difícil e com um período de corte bem, bem pequeno mesmo. Uma parada bem punk, bem puxada, entendeu? Acho que o Mago ele ia até fazer essa prova aí. Não, É bem... cara, O Luiz da Rua, ele fez, se eu não me engano. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, voltar no assunto aqui. A gente falou de preparação, falamos de algumas provas, mas a gente não falou dos itens obrigatórios, né? E, assim, na minha cabeça, eu sempre, quando penso em montanha, eu penso logo no apito, né? Se tiver alguma emergência, porque o pessoal fala que é uma coisa não tecnológica muito importante. E aí vamos falar assim, Fábio, que você tem que ter mais experiência. O tênis precisa ser diferente? O que eu preciso levar assim de proteção individual ou de equipamento para fazer uma prova desse nível? Fala para gente. cara, assim, a primeira coisa é você tentar conhecer o terreno que você vai correr, tá? Isso é importante, porque aí você testa o tênis que precisa. Tênis de trilha, né? Ele é conhecido por ter um grip, que são aquelas garras que ficam embaixo da sola do tênis, mais altas ou acentuadas. Você pode ter muito grande, depende se o terreno é arenoso, se é pedregoso, ou se tem lama, ou se é lama e terra seca, etc., grama. Então, vai depender. Tem corrida de trail que o corredor ele bota nos pontos de socorro, né, vamos dizer assim, ele pode colocar uma mochila reserva que fica te esperando em determinada quilometragem para você trocar o tênis dependendo do restante da corrida. Você sobe numa dinâmica e você pode descer em outra, né? Agora você fala apito. Tem prova que é obrigatória. Aliás, a grande maioria das provas, trails, que são longas, e que requer muito mais esforço, tem item obrigatório. Tem item obrigatório a mochila de hidratação, você tem que ter autonomia de água, comida, mínimo para você ter. Você tem que ter o mínimo, se eu não me engano, em algumas, falo que você tem que ter o mínimo de água de 1 litro, 1,5 litro. Tá? Você tem que carregar 1,5 litro, né? Ou possibilidade de inserção de 1,5 litro de água ou de algum outro líquido para você poder levar. Cobertor, né? Aquela manta térmica, né? Térmica, tem que ter, né? Algumas exigem gaze, pinça, antisséptico para você ter, e esparadrapo para fazer, né? Primeiros socorros. Primeiros socorros, né? Fazer alguma coisa de primeiros socorros, né? Tem que ter, algumas têm. Algumas exigem que você tenha, né? Vá com ele, ou então deixe na mochila o anorak, né? Que é uma vestimenta um pouco mais impermeabilizada, vamos dizer assim, te deixa mais impermeabilizado, mais aquecido, né? Então, tem bastão, tem corrida que obriga o uso de bastão, tem corrida que fala que é completamente a gosto do freguês, vamos dizer assim, né? Ô, Fábio, só voltar aí, o anorak é um corta-vento mais encorpado, né? Que não tem... O corta-vento que é mais simples, do Anthony também, né? Ele é mais fino. Não, o anorak ele é mais grosso, tem capuz, ele tem um capuz, ele é mais longo, e ele é propriamente dito impermeável, entendeu? Eu tenho um corta-vento que ele fica entre ser um anorak e não ser um anorak. Isso. Você fica seco. Eu não fico seco porque eu suo demais. Então, dentro de mim, estou suando. Mas a chuva não vem. É uma capa boa, né? E aí os itens são caros. Óbvio que são caros, né? Por isso que é uma galera que é mais fiel. Por quê? Porque eles adquirem assim, uma quantidade de equipamento para poder correr e que fica, né, ali meio que, né, porra, eu gastei esse dinheiro todo e não vou correr, né? Mais ou menos por aí. O relógio ele tem que ter uma autonomia, né? Maior, né? Maior, porque tem que pegar muito satélite, porque você também pode usar o teu relógio como seu navegador,
a maioria usa, né? E, Fábio, até para voltar, né? Porque de repente você se perde e você pode usar uma função do relógio de retorno para poder. Vou dar uma curiosidade do ano da Tutã que eu fiz, a ganhadora feminina dos 100 quilômetros. 100, tá? Ela se perdeu em 20 quilômetros. Aí ela viu depois. Ela correu 120. Porque ela foi, aí ela errou no caminho, avançou 10 e teve que voltar 10 para ir para o caminho, né? Porque depois que ela chegou, ela disse que perdeu um pouco do contato com o relógio. Quando ela foi ver, ela, caramba, tô errado. Aí conseguiu voltar para o caminho e aí seguiu. E ela ganhou. Você imagina o condicionamento dessa atleta para ela correr mais 20 e voltar esses 20 e ainda chegar em primeiro ainda no geral. 20% entendeu? a mais, né? 20% é bastante coisa, né? É uma galera mais de autônomo. E aquilo, uma coisa que eu percebi é que o atleta que pratica o trail, além dele ter que ter um poder aquisitivo maior, né, para poder fazer esse investimento em equipamentos de qualidade, é um camarada que ele se expõe a riscos que já são assim eminentes, mas riscos calculados. E aquilo, não tem pena de equipamento, não. Ele entra com tênis na lama, entra por meio da trilha se rasgando, braço, anorak rasgando, que é muito galho, é muita coisa no meio do caminho. Às vezes o cara pega, sei lá, vai, escorrega, rasga tudo. Então, assim, a galera realmente que gosta eu considero que a trail é mais uma aventura, um desafio do que propriamente só uma corrida, entendeu? Quem corre uma maratona na estrada de chão, na rua, é um atleta top. Mas o cara que corre uma maratona ou acima de uma maratona, seja 15 km, numa trail, eu acho que o camarada, porra, o cara é um excelente atleta, entendeu? A gente tem como exemplo aí, mais uma vez falando sobre o nosso amigo Sérgio Souto, que é uma referência para mim. O cara, porra, na estrada de chão, o cara corre bonito. Agora na trilha, meu irmão, o cara some. O cara tem a técnica tão boa que, porra, some. E nosso amigo também, Fábio Coelho, também tá no mesmo nível, na mesma pegada, né? O cara tá pegando trilha aí pra caramba também, corre muito, entendeu? Mas assim, é uma corrida maravilhosa, cara. Eu acho que e cada ambiente, o que é legal, os organizadores eles também se preocupam não só com a segurança, mas obviamente com o visual. Tem as dificuldades. A dificuldade em si é você correr tanto, eles botam uma altimetria que é louca, né? A gente tem altimetrias aqui absurdas, né? Mas o Alexandre chegou e tocou, né? A Mont Blanc, né? O UTMB aqui no Brasil. Mas a UTMB, que é, né, na França e que passeia, né, por 3 países diferentes, que, vamos dizer assim, é a nata dos corredores de trail do mundo. Para você ir para a Mont Blanc, né, lá, cara, eu esqueci o nome da cidade, no intervalinho eu vou pegar o nome aqui, né, mas é uma cidadezinha pequena, né, na França. Você sai da França, você vai para a Itália, você vai para a Suíça, né, você fica circulando em 3 países. Meu irmão, o nível, tamanho, se eu não me engano, são mais de 8.000 metros de acumulado ou mais. 8.000 metros é coisa pra caramba. É no Alpes franceses, né? Dei um Google aqui, né, Fábio? Isso. Mas é porque tem Chamonix, que é o nome da cidade. Cara, isso aí. E a cidade para, obviamente, né? A cidade para isso, né? A região dos Alpes ali, Alpes suíços, os Alpes italianos, ficam tomados de corredores de trilha, né? E é fantástico. Vale a pena dar um Google e ver as imagens aí no YouTube, né? As imagens são fantásticas, né, Não, Fábio? assim, eu tenho sonho, né? Um dia de correr a Mont Blanc, mas uma coisa que é necessária, né? Índice. A ITRA, que é a International Trail Run Association,
para você chegar nessa corrida, você tem que ter uma pontuação, acho que num período de 2 anos, até você conseguir, ou 1 ano, 2 anos, você tem que fazer pontos. E corridas aqui no Brasil dão pontos para a ITRA. Você tem que Era justamente isso aí, Fábio, que eu ia te perguntar se o atleta, para se inscrever numa corrida nesse nível, trail, se ele precisa ser ranqueado, né? Ter histórico. Algumas sim, outras não. Outras lhe dão a oportunidade de você iniciar, entendeu? Por exemplo, a Tutan, a UAI. Aqui a grande maioria das corridas no Brasil lhe dão a possibilidade de somatório, né? Para você ir para lá. Eu tive um amigo que foi, né? Foi esse ano, foi, né, ter o sonho dele, ele fez 60 quilômetros, né? Ele falou, pô, Fábio, você não tem noção, é totalmente difícil, o ambiente é difícil, a temperatura é difícil, o ar é difícil, etc. Então tem muita coisa assim, mas o cara fazia 300 corridas aqui, aí você vai somando os pontos, você se habilita. Segunda coisa, dinheiro. É caro, pra caraca. É caro, né? Correr lá é caro, né, Fábio? Né? Se é caro para você sair daqui e ir para uma corrida trail pelo Brasil, imagina sair do Brasil. Mas são projetos de vida, né? Quem se coloca para poder fazer, né? E tem uma possibilidade, acaba indo, né? A não ser que eu ganhe na Mega da Virada, eu vou convidar os amigos para ficar correndo comigo o mundo inteiro. Aí, Vai lá, né, Fábio? Ô, Fábio, aproveitando aí, o que acontece? A nossa primeira corrida, acho que, se eu não me engano, foi a nossa primeira corrida junto. Correu eu, você e o Mago, né? E foi meu primeiro 21. A gente foi para aquele caminho lá, que é subida e descida, é terra direto. Aquele percurso, ele pode ser considerado como um trail? O que é um percurso trail? O que define um percurso trail, vamos dizer assim? É só aquele que você entra no meio do mato e sai comendo trilha? Ou aquele percurso que a gente fez já é considerado uma trail? O trail ele precisa ter altimetria e precisa ter uma elevação de morro, tá? Então, tem que ter uma trilha no meio de morro, né? Ali a gente pode chegar e colocar que é um cross-country, tá? Porque você tem cross-country, se eu não me engano, até 10 mil, mas então é um dobro de um cross-country. Você pega tanto asfalto, né, quanto terra, quanto parte de algumas elevações à altimetria, você tem um estímulo diferente, né? Mas não chega a ser. Eu, naquela época, quando não estava legal, eu não fui com vocês até o final. Vocês bateram quase lá em São Vicente para poder voltar, né? Isso. Eu não sei se vocês pegaram alguma trilhazinha de morro para poder chegar e passar para o outro lado, né? Mas o trail ele necessita, né, de elevação, de subidas mais montanhosas, vamos dizer assim. Né? Então ele precisa necessariamente de uma trilha, né, no meio do percurso ali, né? Pode ter esse terreno que eu te dei como exemplo aí, mas ele precisa necessariamente ter uma trilha ali no meio desse percurso, além da altimetria, porque a gente teve altimetria naquele percurso ali, mas não tivemos, em momento algum, trilha, foi só estrada de terra mesmo. Então, é um cross country, como você disse, né? Então, é bom te definir, porque tem gente que nunca participou de uma trilha, nunca fez uma trail, necessariamente dito, e às vezes, pô, eu vou correr no meio do estrada de chão aqui, eu fiz trail. E não é exatamente isso, né? Um exemplo claro de trail foi o que a gente fez em Búzios, né? A gente pegou a estrada de chão, pegamos um pedaço, atravessamos o asfalto e pegamos trilha com várias relevos diferentes, entramos no meio de charco, né? Lama, né? Para quem não conhece, é a lama que está toda encharcada, é um charco, entendeu? Eu não sei como é que eu fiz para sair com o tênis limpo dali, né? Não sei. E eu fiz o percurso todo. Não matei, não comi percurso, mas saí com o calçado limpo, né? Enfim, então, assim, tem essas separações, porque tem gente que não sabe essa diferença, tá joia? Então, vamos continuar o assunto aí para não perder o fio da meada. Anthony, eu vou fazer uma provocação, né? Você leu as regras da prova que você fez? Então, Alexandre, é justamente isso aí que eu ia falar. Eu, vou ser bem sincero, não li e raramente a gente pega e lê. É mania do brasileiro, né? Não ler manual, né? E assim... Isso. Por que eu fiz essa provocação? O Fábio fez um comentário, né, que uma pessoa foi desclassificada da última prova que ele fez,
né? E aí, Fábio, divide para a gente por que o corredor foi desclassificado aí, para eu não roubar a sua história aí. Vamos lá. Não, simplesmente na muralha que a gente fez, o sujeito ele foi sem a camisa da prova, que era item do regulamento para poder correr. O competidor corredor, para poder seguir o regulamento e ter a sua classificação e poder correr, tinha que estar vestido com a camisa de prova. O cara simplesmente ele subiu a serra, chegou lá e eu não estou com a camisa. A camisa. Então você não vai correr. É porque extra para poder emprestar, para poder correr. É item de prova. E aí, vou puxar para trail. Você vai pegar o seu kit. Você chega e mostra tudo o que você tem na sua mochila. Tudo. E se você já vai deixar a mochila para um outro ponto, você entrega seu número, vai estar te esperando na quilometragem tal, a sua outra mochila para você poder trocar. Entendeu? Então, você tem que mostrar pito, kit de primeiros socorros, bastão, água, etc. Né? Muita coisa e exame médico. A grande maioria das provas trails exige um exame médico forte para você ter a sua aprovação. Fala aí. Então, Alexandre, te fazer uma pergunta. Você que é o cara que é mais ligado nessa parte aí de equipamento, acessórios, como é que você acha que deve ser, vamos dizer assim, uma mochila, que é o primeiro item que todo corretor compra? Tanto o cara que tem aquela pretensão de um dia ir para o trail, quanto o cara que corre rua, né? Corredor de rua. Como é que seria uma mochila de hidratação? A gente está falando sobre item, né? Então vamos entrar logo sobre o item de segurança. Eu considero que seja um dos itens mais essenciais, que é a mochila de hidratação. E é o primeiro que a gente compra, né? Como que deve ser mais ou menos essa mochila? Qual o molde dela, o perfil? No meu ponto de vista, Anthony, além da água, ela deve possibilitar de você carregar alguns itens como o seu gel de carboidrato, o seu celular e algumas coisas que você queira, porventura, levar. Então, essas mochilas que têm um apoio e você tem fecheclé, algum tipo de bolsa, são as que, no meu ponto de vista, são ideais. E você tem alguma facilidade de ajuste, né? As mulheres, né, tem que ajuste mais embaixo, os homens mais em cima. E essa facilidade de ajustar, elas acabam criando o hábito de não machucar nós corredores, né? Isso aí. E aí, para a gente meio que fechar o tema, pessoal, né, a gente já falou de EPI, já falou das provas. Quais que são os cuidados que os nossos amigos corredores devem ter no início de uma prova de trail run, né? Torcer o pé, a gente já falou, né? Um relógio para voltar. Fábio, qual que, no seu ponto de vista, são os cuidados que quem está querendo se aventurar deve ter para iniciar na modalidade, no seu ponto de vista? Fala para a gente. Cara, acho que a primeira coisa é o seguinte, tem que gostar da natureza e dos riscos que a natureza traz, porque é risco, né? Você está sujeito a ser picado por inseto, né? Você vai cruzar com cobra, você vai cruzar com mamíferos, tipo onça, você pode cruzar, isso é uma surpresa, mas pode acontecer. Isso os nossos amigos cachorrinhos, né, Fábio? Cachorro é de lei, na rua, na trilha, na fazenda. O caramelo, então, o caramelo é o pior de todos. O Fábio Alexandre, eu acho que, além desses pontos aí que foram mencionados, a gente está falando a nível de prova, né? Está falando a nível de prova, mas aquele cara, tem uma trilha bacana ali, eu vou fazer sozinho. Eu acho que, não vejo problema, se o cara falou, não, beleza, eu vou. Eu acho que o essencial pessoal, ou alguém conhecido, tô indo para tal trilha, avisar, comunicar. Porque acontece? Isso é importantíssimo, muito, muito. Isso foi um recado excelente. Vou correr. Porque a gente treina. Isso, a gente treina, por exemplo. Se você puder levar o teu celular, bota o teu localizador, tá? Porque ele fica, ele te dá um rastreio dos últimos locais
e uma equipe de resgate pode te pegar no meio do caminho, mais ou menos fazendo a trilha que você estava fazendo. Isso aí. Porque, por exemplo, aqui a gente tem a trilha da Torre de Sapetiba, tem a trilha aqui, o Parque, a Ponta da Farinha, tem vários pontos que a gente vai, que às vezes a gente fica até sem sinal, dependendo do fechamento da mata ali. Então, a Real assim, do Cabo lá, queria, a quantidade de pico lá das montanhas que tem, que passa de uma praia para outra, lá no meio você não tem. Até porque, né, Fábio, assim, a subida da torre é um lugar mais habitável, né? Vai ter alguém subindo de bicicleta, mas muitas das vezes você desce ou sobe pela trilha, né? E muitas das vezes você pode ter um mal súbito e ficar ali no meio do caminho, então você dividir uma posição de GPS. E você, por exemplo, na corrida agora da Morada Naval, uma corredora da nossa equipe, do meu lado, foi picada por marimbondo, né? Então é uma coisa que você não tem muito, né? Você não tem previsão, né? Eu fui picado por abelha na outra down que eu fiz na muralha. Acontece. Seja na rua, na trilha, não tem essa. Vai acontecer, né? Ou melhor, tomara que não aconteça. Pode acontecer, mas... E outra coisa, vocês falam sobre o cachorro. Tem um amigo nosso aí da equipe que ele estava praticando, estava correndo e foi mordido por um cachorro. Por sorte, ele conseguiu se desvencilhar ali, não aconteceu nada. Mas, pô, por exemplo, você vai para a torre, tem uma galera, é um bonde de cachorro caramelo que vai junto contigo. Por sorte, eles já estão acostumados a ter corredor, então eles já sabem que eles vão ganhar um biscoitinho no meio do caminho, entendeu? Mas agora, pô, vai que você está correndo no meio da trilha, no meio da... Você entra perto de fazenda, que trilha geralmente está mais perto de áreas rurais. Então, pô, vai que você acha um cachorro brabo ali. Correr de cavalo. Acontece. E ó, eu vou falar uma coisa aqui. Eu estava fazendo um treino com o Sérgio Souto, e, porra, a gente correndo, e um filho da mãe de um boi, no meio da rua, assim, já olhando puto pra gente já. O Sérgio virou pra mim, cara, eu não preciso correr mais do que o boi, só preciso correr mais do que você. E me deixou. Aí, é por isso que eu digo, cara, o inimigo te mata, mas o amigo te ferra, mano. Não tem jeito. Boa história, né? Eu só preciso correr mais que você, né, cara? Eu só preciso correr mais do que você. A gente... É um assunto que tem coisa pra caramba. Acho que a galera pode ir depois, né? Bota nos nossos comentários, né, algumas dúvidas, etc. A gente poderia falar aqui de outros acessórios, etc., né? Falar sobre tênis e tal, mas eu acho que a gente pode deixar isso para uma futura conversa, né? A gente trazer o Mago para poder bater um papo com a gente, para ele também dar uma ideia direta para a gente dessas situações e de itens necessários. Então, para a gente também não alongar, porque já está longo, né? Considerações finais, meu amigo Anthony. É isso aí, galera. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando, tá? Vou reforçar aqui, dá like, compartilha, entendeu? Esse conteúdo aqui, o papo que a gente está fazendo aqui, realmente é para ajudar o cara que está querendo começar, né? Está querendo participar mais diretamente da corrida, quer participar do esporte. E assim, a gente está tentando aqui trazer conteúdo, às vezes dá um branco assim, por que a gente vai falar? A gente precisa de vocês também, vocês são essenciais para acontecer esses episódios aqui, entendeu? E a grande maioria desses assuntos que a gente está tratando aqui, a gente vai revisitar eles de novo, até com participações, para poder melhorar o assunto, entendeu? Porque tem muita coisa que fica para trás. Porque, pô, ficar 1h30 assistindo a gente é chato, entendeu? Só tem rosto bonito aqui, entendeu? Então não tem como ficar 1h30 assistindo a gente. Mas depois de revisitar... Caraca, tu, hein? Então, assim, imagina, galera, né, Fábio? Ficar 1h30 aqui assistindo esses rostinhos bonitos, né, cara? Então, galera, eu espero que dê para entender um pouco o que é trail, entendeu? A trail ela é bacana, quem tiver a oportunidade de participar, seja fazer um treino sozinho, né, avisando alguém para onde você vai, ou fazer uma prova, participa, é uma experiência muito bacana e eu digo que vicia. A corrida ela já vicia por si só e o treino vicia mais ainda, tá joia? Eu vou fazer só uma observação, Anthony. Correr sozinho, mas não corra sozinho a primeira vez. Faça a trilha com alguém, conheça, depois você conhecendo, você pode até fazer. Enfatizando isso aí.
Se porventura você já conhece o caminho, já foi alguma vez caminhando com um galerão, beleza, você já conhece agora. Não vá caminhar, fazer esse tipo de corrida sozinho. Realmente é. Obrigado pela lembrança aí, Fábio. Não pode fazer esse tipo de coisa sozinho, senão pode dar ruim e a chance de dar ruim é grande. Então, vá acompanhado. Tá joia? Fábio. É isso. Alexandre, considerações finais, meu amigo. Cara, eu queria deixar mais uma vez um agradecimento, né? Eu fui numa corrida domingo e, assim, a receptividade do pessoal é fantástica, né? O pessoal comentando os episódios, incentivando a gente, né? Os amigos e até pessoas que a gente não conhece. Cara, para mim é fantástico, fantástico, fantástico. Obrigado, pessoal. E eu tô saindo daqui, cara, com vontade de botar um tênis e sair correndo um morro. Vocês não têm ideia como esses assuntos incentivam a gente, né? Eu que nunca corri, só subi uma vez lá o Morro das Antenas uma vez, mas a vontade de correr, me inscrever na primeira prova e fazer a primeira prova é fantástico. Obrigado, gente. Obrigado. Pace Prosa, curtam lá, nosso Instagram, YouTube, tamo juntão. É isso. É isso, meu povo. Então, né, unidos dessa vontade de meter o pé na lama e subir morro para cima, então vamos subir o número de seguidores da gente lá dentro do YouTube, compartilhe com seus amigos, bota ali para poder se inscrever, vamos subir, comente aqui com a gente, participe, porque compartilha com o inimigo também. Isso, com todo mundo, porque esse aqui é o Pace Prosa, seu podcast, videocast, tudocast de Araruama e do mundo. Um abraço, galera. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Até logo. Grande abraço. Tchau.